Olá, meus seguidores, tudo bem? Eu estou aqui com o meu primeiro conteúdo no meu canal. Como eu disse anteriormente a vocês, eu criei esse canal para multiplicar os conteúdos a serem utilizados em processos seletivos e no dia a dia da equipe da enfermagem. Peço que se inscreva no meu canal, se você ainda não é inscrito, e deixe o seu like, tá joia? O conteúdo de hoje será sobre tópicos que mais caem em processos seletivos para provas de auxiliar e técnicos de enfermagem, podendo também ser utilizados em provas para enfermeiros. É claro que existe bastante diferença entre provas de enfermeiros e provas de técnico de enfermagem, né? Mas o nosso foco aqui nesse vídeo são os conteúdos mais utilizados numa prova de auxiliar e técnico de enfermagem. Tá? Normalmente, toda seleção ela começa pelo currículo. Tá? Eu sempre disse aos meus alunos em aula que um currículo deve ser muito bem elaborado, com todas as informações importantes e pertinentes para uma triagem assertiva, tá certo? Bom, então você vai elaborar o seu currículo e vai encaminhar para o hospital e por e-mail ou se candidatar nas plataformas mais utilizadas, na GUP e assim vai, tá bom? Após esse currículo ser selecionado, você vai ser chamado para uma prova que poderá ser de forma online, está sendo bastante utilizado ultimamente, né? Ou de forma presencial. Então, a forma online estava sendo bastante utilizada na época da pandemia, mas ainda utiliza-se bastante essa forma de prova online, tá bom? Mas vamos dizer que você foi convocado para ir até um hospital fazer o processo seletivo lá presencial. Então, primeiramente, você vai preencher uma proposta de emprego, né, uma ficha com uma folha timbrada do hospital. Tá? Na sequência, você vai estar recebendo uma folha para redação e, sequentemente, você vai estar recebendo a prova para você poder fazer essa prova, tá bom? Bom, os tópicos mais importantes para uma prova, o que cai numa prova, é isso que os meus alunos eles acabam me perguntando. Bom, primeiro uma redação, né? É super importante, uma redação que vai ser solicitada com no máximo 20 linhas aí, com um tema a ser definido pela seleção ou de livre escolha do candidato. Lembre-se de fazer essa redação de forma legível, com um começo, um meio e um final. Tá? A redação deve conter uma média aí de 5 parágrafos. Como eu digo aos meus alunos, comece explanando o tema, discorrendo sobre o assunto, com citações, e no final utilize sempre aquela palavra enfim e finalize a sua redação. Tá? Os temas mais solicitados em redação é humanização. Eles podem aplicar humanização na clínica médica, humanização dentro de uma UTI, humanização na maternidade e assim por diante. É solicitado sempre também a temática segurança do paciente ou infecção hospitalar, dentre outros. Tá? Será aplicada uma ficha, né, de proposta de emprego, como eu disse anteriormente, e a prova. Então vamos ao que interessa, né? A prova pode conter aí de 10 a 20 questões, dependendo de processos seletivos que eu já participei, com 30 questões, né? Eu fiz um processo seletivo recente aí para o HC, para o Instituto, então foram 40 questões que caíram lá, né? Normalmente possui uma média de 3 a 4 cálculos, não podendo de forma nenhuma haver erros nesses, pois são desclassificatórios, então você não pode errar cálculos. Se você errar um cálculo, se uma prova tiver 20 questões e 3 cálculos, normalmente nós corrigimos a prova e olhamos os cálculos. Se os cálculos tiver um erro, a prova é toda desclassificada, tá? Então o candidato ele perde a oportunidade. Por isso que eu falo, o cálculo é essencial na enfermagem. Precisa estudar, precisa estar atento e precisa estar inteirado das principais fórmulas, dos principais cálculos para poder estar preparado para processo seletivo e para concursos públicos, tá bom? Bom, os cálculos mais comuns que caem em provas. Cai cálculos de gotas e microgotas, né? Então você precisa saber a fórmula correta para poder estar aplicando nesse cálculo, saber fazer a divisão certinho para chegar a um resultado e o arredondamento correto, para chegar realmente ao que se espera. Tá? Normalmente cai microgotas por minuto, ml por hora,
tempo e minuto utilizando bureta, né, que é um cálculo também de microgotas por minuto, tempo e minuto sem utilização de bureta, com a disponibilização na clínica de equipo de macrogotas e soro fisiológico. Cai também RCP, um novo protocolo de RCP que nós chamamos de CAB, tá? Então você precisa saber as principais medicações também utilizadas numa PCR, numa RCP, né? Quais são as drogas mais usuais dentro de uma sala de emergência ou numa clínica médica, porque a emergência ela acontece tanto numa clínica médica, numa clínica cirúrgica, como numa sala de emergência num pronto-socorro, né? Cai também as terminologias mais comuns da enfermagem. Eu sempre digo em sala de aula, estudem as terminologias urinárias, ou seja, oligúria, anúria, poliúria, polaciúria, piúria, todas as úrias, né, que possam cair de terminologias urinárias, tá? As terminologias também respiratórias, eupneia, taquipneia, dispneia, ortopneia, essas também são solicitadas muito em processo seletivo. As terminologias de ordem sequelar, ou seja, quando um paciente tem um acidente vascular e ele tem algum tipo de sequela, exemplo, pode cair paresia, plegia, parestesia, pitose também cai bastante em processo seletivo, anisocoria, isocoria, que são desigualdades de pupilas, né? Entre outras. Tá? Terminologias digestórias também são bem usuais dentro de processos seletivos, como dispepsia, a pirose, a hematêmese, a hematoquésia ou hematoquesia, que é dito por alguns autores, e a melena, entre outras. Tá? Também temos o conteúdo de metas internacionais, a segurança do paciente também precisa ser estudado para o processo seletivo, os 13 certos, que vem sempre crescendo, né? A cada ano aí 13, 14, já se ouve falar até em 15 certos, né? Então é necessário também estudar esses certos, tá? Cuidados com sonda nasogástrica, nasointeral, sonda vesical de demora, acessos venosos, bem como materiais utilizados nessas técnicas para se montar uma bandeja e os cuidados de enfermagem destinados a esses procedimentos, assim como os pacientes que já utilizam esses dispositivos, tá? O catéter de PICC, que é com 2 Cs, né? O catéter de PICC ele também é muito solicitado em processo seletivo. O catéter de PICC é aquele catéter periférico, né? Um catéter central de inserção periférica, que pode ser instalado pelo enfermeiro com a utilização de um ultrassom e precisa também ser feita a radiografia, né? Para poder verificar como que esse dispositivo se encontra. Então existem os cuidados de enfermagem destinados e qual a seringa utilizada para se fazer a salinização, a limpeza desse catéter, né? Então isso também cai bastante em processo seletivo. Tópicos também como imprudência, imperícia e negligência também caem em processo seletivo. Enfim, são os tópicos mais importantes e necessários para estudo e para que você se prepare para uma prova e consiga chegar a um bom resultado. Bom, eu espero ter ajudado vocês. Em breve, em outros vídeos, eu irei especificar em detalhes esses tópicos para uma aprendizagem mais detalhada de vocês, meus alunos, meus ex-alunos e meus seguidores. Agradeço muito a atenção de todos, até um próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva e deixe seu like. Um grande abraço, tchau, tchau pessoal!